Boa noite e sejam todos muito bem-vindos à Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou Marlon Rosa e esse é meu programa Rede de Negócio. E hoje eu vou estar aqui conversando com a empreendedora Mayra Pinheiro, uma mulher que inventou um método que está deixando as mulheres muito loucas. 40 minutos para fazer cílios. Meu Deus, me explica isso. Bem-vinda, Mayra. Então, boa noite para todo mundo. Muito prazer estar aqui. Sobre os 40 minutos, a gente pode deixar essa parte para o final. Vamos lá, então. Segredos, gente. Segredos, segredos. Adoro segredos. Mayra, vamos lá. Como é que tu começou essa tua história no empreendedorismo aí? Como é que... Vamos fazer uma linha do tempo lá atrás, lá. Como é que tu começou esse querer empreender? Como é que foi a tua adolescência ali, colégio, faculdade, etc? Então, o empreender, para mim, na verdade, ele foi acidental. É mesmo? Assim, aquela famosa frase, tô onde eu cheguei porque tudo que eu tentei deu errado. Eu fiz enfermagem, né? Fiquei muitos anos fazendo plantão no hospital durante a noite e queria fazer algo diferente, mas eu pensava em fazer psicologia e engenharia. Na verdade, eu cheguei a cursar alguns semestres de engenharia, até que eu tive uma gravidez, né? Porque eu era casada. Sim. E tive que ficar em repouso, né? Não poderia mais ficar correndo enlouquecidamente naqueles plantões do pronto-socorro. Sim. Foi aí que a minha irmã, que é pioneira no Rio Grande do Sul, trouxe a técnica de fora. E ela já bombava nessa área e começou a dar cursos. E eu entrei, eu brinco que anonimamente, né? Não poderia dizer que eu tinha alguma vantagem. E entrei como aluna do curso dela. Mas foi uma forma de entretenimento mesmo, não foi nada muito sério. Só que eu comecei a fazer os cílios e foi uma coisa que me apaixonei instantaneamente, assim. Aquele serviço manual, as pinças, que era uma coisa que já era familiarizado para mim. Sim. Era bem legal. Eu comecei a fazer e fiquei super apaixonada. E com certeza, eu fui uma pessoa muito dedicada, porque, assim, eu fiz o curso em um mês, no outro mês ela já abriu o estúdio dela. E nós começamos a trabalhar juntas. Então, na verdade, foi tudo muito rápido, né? Sim. Eu não esperava por isso. E a minha ideia era trabalhar enquanto ficava de licença maternidade e voltar para o hospital depois. Sim. Só que durante esse período, minha irmã já estava fazendo super sucesso, saiu algumas vezes a 0 hora e começou a bombar a agenda, né? A nossa agenda, eu estava junto com ela. E então, nós começamos ali. Foi tudo muito rápido. Né? Mas esse muito rápido durou pouco, durou 3 meses só. Como assim durou 3 meses? Então, coisas de irmã, né? Tava muito legal, até nós começarmos com as nossas diferenças, aí não funcionou como eu achei que funcionaria. Só que já tinha vencido meu período de licença maternidade, eu não tinha mais como voltar para o hospital. E aí eu me peguei um dia da noite sentada na escada com a minha agenda, né, manual ainda na mão, pensando assim, nossa, e agora o que eu faço, né? Fecho e finjo que esse período não existiu. E volto para o hospital, porque é uma coisa que eu sei fazer, que eu estudei, que eu sou apaixonada, né, até hoje. Ou tento arriscar, né? E eu pensei, por que não tentar, né? Eu já estava ali ferrada mesmo. Sim, vamos arriscar. Vamos arriscar. E eu tinha uma única cliente, assim, que era influenciadora e que é a Nutri Crisinelli, que é bem conhecida em Porto Alegre. Na época, ela não tinha estourado como é hoje também. Sim. E eu pensei, bom, vou entrar em contato com ela. Eu não tenho onde trabalhar, só tenho as minhas pinças, literalmente, né? Entrei em contato com ela. Aí eu falei, Cris, lembra de mim? Ela não me conhecia, né? Eu fiz teus cílios, trabalhava no estúdio da minha irmã, né? Então, a gente rompeu, eu tô procurando algum lugar para atender. Será que na tua clínica não teria uma sala disponível? E aí ela disse, Mai, né? Eu tenho sim, só que eu atendo numa clínica terceirizada, não é minha. Tu pode ir lá conversar com o gerente e ver o que ele, né, te disponibiliza ou não custa tentar. E ela me indicou e eu fui. Quando eu cheguei na clínica, eu não esperava por aquilo, eu fiquei chocada, porque era mármore do chão ao teto. Sim. Assim, era mármore, tudo dourado, parecia tudo de ouro. Eu fiquei chocada com tudo que eu estava vendo. Eu disse, não, mas eu não estou preparada para trabalhar aqui, né? Mas eu pensei, não, eu preciso estar preparada para trabalhar aqui. Eu não tinha uma outra opção. E aí cheguei lá e fui conversar com a gerente. Ela me perguntou, e aí, Mayara, tudo bem? Prazer. A Cris me falou muito bem de ti. Gostaria de saber um pouquinho mais do seu trabalho.
Aí que eu me descobri uma ótima vendedora. Olha aí, ó. Começou. Vendas tá em tudo, não adianta. Exatamente. Eu pensei, vou ter que me vender, esse é o momento, né? Esse é o momento. Cheguei pra ela e disse assim, então, sabe essa mulherada toda que vocês atendem aqui na clínica, né? Esse pessoal da alta sociedade de Porto Alegre, socialites, são todas minhas clientes. Todo mundo que tu vê de cílios faz cílios comigo, sou mega conhecida. Trabalhava com a minha irmã num estúdio aqui do lado, o que era verdade, Sim. né? Mas ela não precisava saber que era só 3 meses. É isso aí. E então eu acho que vai ser super legal para vocês abrir um espaço para mim trabalhar aqui, porque vocês vão sair ganhando muito. Eu Baita vendi meu vendedora. peixe, Tu tá? vendeu muito bem, hein? Eu vendi, né? Não tinha como, até eu me comprava. Até eu já tô comprando aqui já. E ela, imagina, ela brilhou os olhos, né? Sim. E ela falando, então tá, normalmente a gente faz aluguel da sala, né? E o aluguel passava de 5 mil, né? Da sala. Sim. E eu pensei, então, mas eu acho que vocês vão ganhar muito mais dinheiro se a gente fizer por porcentagem, né? Eu deixei uma porcentagem, a gente Sim. acerta, né? A porcentagem, vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Bah, assim, eu enrolei até não poder mais, né? Eu pensei, Deus, eu vou ter que acreditar em tudo que eu tô falando agora. E daí ela falou, não, então tá, então vamos fazer um período de experiência. Bom, comecei eu no meu período de experiência, até então eu tinha algumas manutenções ainda para fazer dos resquícios Sim. que eu tinha atendido lá. E então, deixa eu tomar um pouquinho de água. Vai, fica Peraí, lá, gente. à vontade. Aqui o negócio é ao vivo, não tem problema. É água. Uma tosse. Então, daí atendi, né, aqueles resquícios de cliente que vieram para mim. E daqui a pouco o movimento começou a diminuir, né? Automaticamente, porque eu não tinha clientes novos e eu Sim. não tinha, de fato, clientes minhas, né? Algumas poucas vieram, sei lá eu quantos, 5, 6 talvez. Sim. Chutando alto ainda, Sim. tá? E aí começou o dia que eu chegava lá e ficava parada, né? Sem fazer muita coisa. E na época eu tava amamentando, né? Minha filha tinha 2 meses. E enfim, daí eu deixava ela na escolinha, ia pra Sim. lá, ficava o dia todo. E esperando e fazendo propaganda no Instagram, mas assim, eu era fraca, sabe? Claro, tô sempre aprendendo. Não que Sim. hoje eu seja maravilhosa, mas Sim. a gente tá sempre aprendendo. E na época eu não entendia nada, né? Imagina, eu tinha vindo da enfermagem. Sim. Enfim, daí comecei a fazer uma propaganda aqui outra, mas mesmo assim o movimento não era lá essas coisas e tal. E chegou um momento que eu comecei acho que acredito no segundo mês, eu comecei a me questionar, né? A duvidar de si mesma. Pensando, nossa, acho que realmente eu tentei, né? Me esforcei, cheguei até aqui, mas eu acho que o principal do empreendedor, né? Para dar certo ou não, é a gente acreditar em si. Quando a gente começa a duvidar, as coisas começam a desandar junto, né? Começa a dar uma... Porque a gente começa aquela ideia de pegar e assim, será que realmente eu fiz o certo de sair de uma área onde eu ganhava, né, uma carteira assinada, CLT, para tentar desbravar esse mundo do empreender? E a gente começa com aquela coisa, será que será que eu sou bom para isso? Será que eu sou bom para isso? Mas aí é onde a gente mais cresce. Exatamente. A gente vai amadurecendo, né? Amadurecendo as ideias e os planejamentos também. Foi aí que eu comecei a me questionar e pensei, bom, e agora, né? Ou eu vou ter que dar mais de mim, porque do meu conhecimento Sim. eu cheguei até aqui, mas eu não vou passar disso se eu não Sim. investir mais em mim e no meu conhecimento. Então, nesse período foi quando a gerente da clínica me chamou. E disse, então, lembra aquele período de experiência que nós tínhamos conversado? Sim. Eu queria saber contigo, porque assim, foi legal quando tu veio pra cá a primeira, segunda semana, mas eu tenho reparado que a sala não tá se pagando, né? A gente acertou por porcentagem e agora realmente a gente vai ter que decidir se tu continua aqui ou não, e não tá ficando mais válido pra nós. Sim. Né? Financeiramente, não o acordo que a gente fez. E foi aí que despertou o desespero, né? Sim. Que aí eu disse assim, Deus, e agora? Eu tenho momentos de silêncio que eu fico Sim. pensando, né? Olhando pra pessoa. Daí eu falei pra ela, disse, então... eu esqueci o nome dela agora. Eu disse, então, fulana, sabe o que que é? É que, veja bem, as minhas clientes, elas são da alta sociedade, como eu te expliquei. E a maioria dos filhos delas estudam naquele colégio americano, o de Porto Alegre. E tu sabe que esse colégio americano, ele dá 2 meses de férias, né? E a gente tá bem no período de férias. E casualmente era junho e julho. A resposta na Muito ponta da rápido. língua. E tu vai ver que daqui a uns 2 meses, quando todo mundo voltar, a minha agenda vai bombar. Ela, não, então tá, tem lógica, né? Então, realmente pode ser isso. Não, fica tranquila, tá tudo certo. Eu já imaginei, porque nesse período sempre diminui o Sim. movimento.
Eu não sei de onde eu tirei aquilo, tá? Mas, enfim. Passou a confiança que precisava. Eu passei a confiança e eu vendi meu peixe. Isso aí. Ganhei mais 2 meses. Que era o que eu queria. 2 meses agora. Como é que foi esse planejamento agora aí? Então, 2 meses. O que eu fiz? Eu comecei a fazer outros cursos de extensão de cílios. Por fora. E teve um momento até engraçado, porque minha irmã ela já era bem conhecida, né? Anne Gabriele, o nome dela. Sim. Era e é, Isso né? aí é quantos anos atrás? Isso há quase 8 anos atrás. 8 anos atrás. Isso, ela dava entrevista na Ana Maria, no Mais Você. Poxa. Bem conhecida. E o que eu fiz? Eu tinha o conhecimento dela de cílios. Só que aquele conhecimento que ela me passou, chega um ponto que é limitado, né? Sim. Tu precisa ter experiência e aprender com outros profissionais, que todo mundo sempre tem alguma coisa Sim. diferente para ensinar. E eu comecei a me infiltrar e a fazer cursos, assim. Eu não dizia quem eu era, nem irmã de quem, eu Sim. só ia entrando e ia fazendo curso. E ganhei, né, o conhecimento que eu precisava naqueles 2 meses e fui divulgando. Só que os 2 meses foi acabando, meu prazo foi acabando, e eu não via muita perspectiva daquilo mudar, né? Que realmente eu precisava que um milagre acontecesse na minha vida, né? Como empreendedora. Foi aí que eram umas 11 horas da noite e eu estava lá na clínica ainda. A clínica já tinha fechado e eu estava treinando na minha sala, como eu sempre faço, né? Às vezes eu fecho meu estúdio e fico lá treinando, realmente, como eu fazia desde o início. E nisso passou o Samuel, né? Que é o dono da clínica. Passou pela sala. E ele disse, Mai, o que tu tá fazendo aí ainda? Eu disse, eu tô aqui treinando o meu trabalho. E ele disse, deixa eu ver o que tu faz. Aí eu mostrei pra ele, né? Bem envergonhada, porque apesar de eu não parecer, eu sou uma pessoa bem tímida. Ou era. E aí comecei a mostrar pra ele o que eu fazia. Ele disse, nossa, mas isso que tu faz é muito difícil. Tu precisa divulgar. Eu disse, não, Samuel, tem muita vergonha. Daí ele me falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele disse assim, Mai, vou te dizer uma coisa. Pra te ganhar dinheiro nessa vida, tu não pode ter vergonha. É verdade. Tu vai ter que vender. E daí veio todo, né, aquele histórico de atrás, a minha cara de pau mesmo, de criar aquelas histórias mirabolantes para chegar até ali. E eu pensei, ele tem razão. E aquilo foi uma virada de chave para mim, assim. Eu pensei, bom, eu sou uma pessoa tímida, mais reservada, mas no meu trabalho eu não vou ser assim, né? Realmente eu vou encarnar um personagem de que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e a partir daqui eu vou, né, vestir o papel de empresário e vou assumir esse meu papel aqui. Ele fez a filmagem, né, dos cílios. Eu mostrei para ele o que eu fazia. Fiz os cílios na Cris, tirei bastante foto e nós divulgamos. A partir dali, no outro dia, já tinha mais de 10 clientes, diariamente. Imagina. Então, foi assim, realmente foi... Eu brinco que é um buraco negro, né? Sim. Tu tem que aproveitar a oportunidade e são pequenas palavras no meio do caminho que alguns profissionais vão te passando, algum conhecimento vai te dando, que faz tu fazer essa virada de chave e começar a acreditar em si. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Porque a gente pega, assim, tem uma galera, assim, que é muito boa no que faz, só que, assim, ainda não... É aquela timidez com o celular na frente, é aquela coisa de, não quero aparecer, não quero não sei o quê. E a gente sabe que, às vezes, tu tem que te auto-vender, tu tem que vender o que tu faz, a tua marca, você. Então, a gente pega e sempre diz assim, cara, começa devagar, começa fazendo, vai estar muito errado, vai falar besteira, vai falar alguma coisa, vai não sei o quê, mas todo dia é uma evolução. Eu também, eu com celular e coisa... Era mais ou menos, não consigo, não sei o quê. Cara, quando tu pega o jeito, vai indo, daqui a pouco tu faz aquilo ali tão naturalmente que tu esquece que é só um celular e tu tá mostrando, né, pras outras pessoas. E hoje, quando o digital atinge um nível que hoje atinge, cara, tu posta um Reels ali onde tem 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas olhando que vão querer entrar em contato contigo pra saber. Sim. Ao menos 10% daquelas ali sempre entram em contato, né? E já é um grande número. Sim. E me diz uma coisa, como é que ficou essa situação com a tua irmã, assim, hoje? Então, foi uma coisa engraçada que eu gosto de contar. Passou esse período, nós ficamos 1 ano sem nos falar, né? Foi um ano crítico, assim, na família, porque só eu e ela de irmã. Sim. E, então, ela ignorou totalmente a minha existência, né? A Maiara, não conheço, nunca vi na vida. E daí as clientes chegavam, né? E perguntavam, só tem 2 profissionais aqui em Porto Alegre que me indicaram. A gente tem muitas clientes que vêm de fora, até de fora do país, né? Sim. Que me indicaram. Conhece a Ana Gabriele? E eu dizia, não, nunca vi na vida. Ela, que engraçada, ela é até meio parecida contigo. Jura? Eu vou ter que catar essa guria pra ver quem é.
Nós somos muito parecidas. Exatamente. Então, chegou um ponto que ela não teve mais como ignorar a minha insistência, né? Sim. Porque daí eu fui crescendo. Tu tava começando a fazer uma escalada ali bem forte, né? É, exatamente. Então, foi legal até pra minha confiança ter crescido não em cima ou do lado do nome dela, né? Sim. Por ela ter sido conhecida nessa área. Então, eu acho que isso pra mim foi o mais legal. O que eu mais orgulho da minha história é de realmente ela ensinou a mim, ensinou todo mundo, mas eu cresci ali do zero. Certo. Foi, enfim. Top demais. E me diz uma coisa, o que foi nessas questões, assim, além de tu estar grávida ali, estar com um filhinho pequeno, o teu maior desafio que tu viu, assim, para entrar, assim, nesse mundo, assim, além de buscar os clientes que nem tu já explicou, como é que começou, o que foi teu maior desafio, assim, tipo, tu já começou com algum dinheiro em caixa, já começou com alguma coisa, ou tu simplesmente zero grana e vamos? Foi zero. Como eu te falei, essa primeira sala que eu comecei, né? Sim. Chegou um momento em que a minha porcentagem já não valia mais a pena para mim. Sim. Né? Porque dava 3 vezes o valor aluguel inicial do que eles tinham me proposto. Então, eu vi que estava na hora de eu crescer. E contatos é tudo, né? Sempre. Então, eu tinha vários clientes que me ofereceram, que tinham a ideia, né, de somar para suas clínicas, que me ofereciam, né? Vem trabalhar comigo e coloca aqui. E eu, desde o início, apesar de eu ter vindo da enfermagem, né, de trabalhar em equipe, Sim. eu sou mais individualista. Gosto de criar meus métodos, né? Centralizadora. Mais metódica. Gosto de ter o meu espaço e as minhas coisas. Então, nunca me agradou essa ideia de trabalhar num outro lugar. Fui mesmo realmente por necessidade. Foi quando eu falei com uma cliente minha que ela estava deixando uma clínica de dermato, né, que ela é dermato, para trabalhar com o esposo dela. E ela me disse assim, pode entrar na minha sala, não precisa me dar calção agora, daqui a 3 meses tu me dá o valor do calção e o valor do aluguel. Tu topa? Sem assinar contrato, sem nada. E eu disse, topo. Né? Mais um desafio. Pensei assim, se eu já venci até aqui, o que é mais um, né? O que é mais 3 meses e mais um? O que é mais 3 meses? Então, e o engraçado foi que todas as clientes que eu pegava, eu recebia em dinheiro, né? Há 8 anos atrás, a gente não tinha Pix, né? Poucas pessoas usavam cartão também. Sim. Era muito dinheiro. Então, eu pegava o dinheiro e botava numa fronha da almofada do sofá, da clínica. Eu guardei tudo na fronha. O cofre. Ela era meu cofre. Gente, não era o colchão da vovó, mas era a fronha. Era algo semelhante. Enfim, enchia a fronha. E fui botando dinheiro, não fui contando. Todas as clientes que recebiam dinheiro, eu colocava ali, né? Sim. E as que recebiam no cartão, ia administrando as contas e o estoque. Quando chegou no 3º mês ali, que eu precisava pagar o aluguel e o calção, que não era pouco, né? Pensa, ela deixou uma clínica toda, né? Tinha dinheiro e muito mais dentro da fronha. Então, assim, desde o início da minha jornada como empreendedora, eu só tinha uma opção. Ou era vencer, ou era vencer. Né? Não tinha meio termo. E o fato de também não ter uma ajuda de fora, não ter uma ajuda dos meus pais e de outras pessoas, é uma coisa que me fortalece. Tem pessoas que enfraquecem com isso. Uma coisa que me fortalece. Não tem ninguém para me escorar, no caso. Sim. Então, eu não me dou a opção de desistir. E teus pais são que ramo eles são? São empreendedores, CLT, o que eles... Não, meu pai trabalhou como motorista a vida toda e a minha mãe dona de casa. E eles ficaram com muito medo quando eu disse que ia largar a enfermagem, largar o hospital para empreender. Sim. Muito medo mesmo. O conselho foi sempre ao contrário. Ao contrário. Sempre vai ser não, porque hoje a gente já vive numa geração aí que a gente sabe que empreender vem tomando o mercado, vem subindo mais que essa ideologia que a gente teve dos nossos pais. Sim. Que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade, CLT e viver aquilo ali. Segurança, né? É a segurança que existia, né? E a gente vê isso que o mercado hoje está cada vez indo para o outro lado, graças a Deus. Porque eu acho que a gente tem muito mais a oferecer. A nossa inteligência vai muito mais além do que ser uma CLT. Não dá contra quem é CLT, porque a gente precisa muito desse serviço. Claro. Mas eu acho que a gente tem um potencial muito maior de expansão, né? Dentro da tua família, assim, como é que com essa briga de vocês duas, como é que foi o apoio do teu pai e tua mãe ali? Como é que foi esse jogo de cintura ali? Então, na verdade, eles sempre tentaram... Porque a tua irmã já estava numa ascensão, né? Sim. Na verdade, eles tentavam intermediar ali, né?
E até chegou um momento que a gente pensou em trabalhar junto, né? Há um tempo atrás, pensamos, nossa, né, se nós trabalharmos juntos e unir nossas forças, Sim. Vocês quase mandam. que indestrutível. É verdade. Mas não é assim que funciona, né? Quando a cabeça não anda junto, não adianta as duas ter uma técnica maravilhosa se não fecha. É, porque vocês deixam de ser irmã e viram sócias, né? Isso. E, na verdade, nós temos uma personalidade muito parecida no sentido de dominância, né? Então, não dá, né? Quando um domina, o outro precisa ser mais passivo, Sim. né? As relações são assim para dar certo. Então, tentamos, mas não funcionou, porque Sim. era as duas bateram o tempo todo, né? Muito cacete para pouco índio. E Então, me diz uma sem coisa, chance. ali tá, isso foi 8 anos, então tu pegou ali, já tava no crescimento ali, aquela coisa toda, e aí apareceu uma crise mundial aí, Sim. pandemia. Como é que foi isso pra ti? Porque tu vinha já, teu negócio surgiu antes da pandemia. Antes da pandemia, como é que foi isso, assim, ó, veio a pandemia, como é que foi essa crise pra ti? Então, desde que eu comecei a empreender, tinha momentos e tem momentos ainda, né, que bate um pouquinho de segurança, tá. Mas eu venho controlando tudo até agora. E se acontecer algo maior e eu não conseguir controlar, né? Como será que eu vou me virar? Será que eu vou sobreviver? E a pandemia foi o que aconteceu, né? Eu sempre pensei assim, enquanto eu tiver minhas mãos para trabalhar, nada me derruba, eu sou indestrutível. E proibiram todo mundo de trabalhar, né? Então, esse foi, eu acho que com certeza, não só para mim, deve ter sido para outras pessoas também, um dos marcos mais importantes, né? Aí eu cresci muito como pessoa, né? Como mulher, como mãe, como empreendedora, porque eu tive que me reinventar. Então, pensei assim, bom, não posso trabalhar, eles fecharam as minhas portas, eu tenho meu dom, eu sei que tem algumas clientes que querem, o que eu vou fazer, né? Fiquei em casa 15 dias, que acho que foi o máximo que eles fecharam. Sim. Depois, o prefeito, né? Acho que acabou um decreto que abriu tudo. Mas durante este período, eu reformulei minha maneira de trabalhar e comecei a oferecer a domicílio. Que eu pensei assim, bom, as pessoas não podem ir até o meu trabalho, mas elas podem receber alguém, né? Sim. E eu tendo trazido, né, levar comigo a experiência da enfermagem, que também é uma coisa que ajuda, né, que facilita, enfim, em termos da promoção à saúde. Sim. Eu acho que vai ser bacana para todo mundo. E comecei a oferecer o serviço a domicílio. Então, na verdade, eu me virei durante um curto período ali, Sim. assim, né, indo até cliente. E logo depois eu já vi que muitas clientes estavam com a saúde mental abalada, né? Inclusive eu ali sem poder trabalhar muito e usando a máscara, eu vi que elas estavam pirando também e vi que os olhos ficou super em alta. Eu pensei, meu Deus, né? O momento que era para ser o mais difícil da minha vida está se tornando um dos... Realmente eu vou reinventar isso daqui. É verdade. Então, eu tinha um pouco mais de tempo, né? Porque eu não baixava a cabeça e ficava trabalhando horas por dia, 14 horas, como eu costumava fazer. E comecei a inventar inúmeros modelos de cílios diferentes. Foi aí que surgiu a técnica dos 40 minutos, que Olha foi, aí. enquanto eu tinha tempo, eu fui reinventando. Imagina só. E é uma coisa que ficou muito em evidência, né? Porque o que aconteceu na pandemia? A gente ficou trancafiado dentro de casa e o que aconteceu? As reuniões que a gente tinha presencial foram tudo para online. Então, a gente viu que, né, em outras entrevistas também, que as pessoas começaram a se cuidar mais do rosto, porque precisava do rosto aparecendo na câmera. Então, tipo assim, preciso de uns cílios, preciso de uma boca, preciso de uma maquiagem, preciso de não sei o quê, preciso aprender a fazer isso, porque eu tô em casa sozinho, então, né? Então, o mercado de beleza, eu acho que na pandemia, e não acho, eu tenho certeza, ele deu um boom de crescimento absurdo, Sim. né? Porque, que nem tu falou agora, cara, a única coisa de evidência que tinha no nosso rosto eram os olhos. Exatamente. E, na verdade, a estética é uma coisa muito bacana, porque a mulherada deixa de comer, mas não deixa de se arrumar, né? Sim. E isso faz parte da nossa saúde mental, né? Nossa saúde física, a gente tem que estar bem com nós mesmos para poder passar uma coisa boa até para o próximo. Enfim, marido, filho. Sim. A gente tem que estar sempre bem. Top demais. E me diz uma coisa, o que hoje tu... a gente vai falar mais desse método um pouquinho mais pra frente, porque a gente vai entender como é que isso funciona. Como é que hoje tá sendo a tua parte de equipe, assim? Hoje tu trabalha tu e mais quem? Como é que tá essa questão de liderança? Como é que tu
tu aprendeu esses processos, assim? Então, antes da pandemia, era eu e mais 5 meninas, né? Meu estúdio tem 2 andares, então eu passava muito para as meninas atender e eu atendia também. E até cheguei a pensar no processo de franquias ali, mas não funcionou muito bem. Eu não conseguia administrar muito legal as coisas, né? Enfim, a delegar, e o método também se perdia muito, porque éramos muitas pessoas, então era um entra e sai muito grande, e acabava que eu achava que caía um pouco a qualidade, não estava tão bom como eu gostaria. Quando veio a pandemia, eu não tive a opção, né? Realmente tive que diminuir o quadro ali, e nós tivemos que nos reinventar, como eu te falei. Então, o que aconteceu? Hoje tem eu e mais 2 meninas, né, que trabalham. Uma delas é a minha irmã. A irmã veio trabalhar. A minha irmã veio. Isso a gente vai saber no próximo como é que foi isso. Exatamente. Então, ela veio trabalhar. E a Carla, né, enfim, fizemos amizade ali quando ela foi trabalhar comigo, que hoje eu digo que é o meu braço direito lá no estúdio, ela e a minha irmã. Sim. Né? E, então, hoje a equipe de cílios, né, depois tem outros profissionais, mas a equipe de cílios é composta por eu, a Anne, que é a minha irmã, e a Carla. E esse método de 40 minutos, na verdade, ele me proporciona um ganho em dinheiro bem maior do que na época que eu tinha 5 meninas. Sim. Então, é uma coisa que eu não abro mais mão. Eu prefiro ficar com um quadro de funcionários, de colaboradores reduzido, né? Ganhando mais e conseguindo manter as coisas do padrão que eu acho Sim. aceitável. Porque realmente é uma coisa que fiquei muito curioso também, portanto que a gente no off que a gente estava conversando, porque uma mulher que leva hoje 2h30 para fazer uns cílios e tem um método que leva 40 minutos, cara, Sim. é um tempo que ela ganha ali absurdo. Sim. E outra forma é que tu consegue atender mais pessoas durante o dia, né? Sim, e mantendo a qualidade, né? Sim. Que é o principal. Esse método de 40 minutos, na verdade, ele tá dando uma reviravolta na minha vida, né? Não só em termos administrativos, né? Financeiros também. Mas é legal porque eu tô tendo realmente muita procura e eu ainda tô planejando como é que eu vou colocar isso no mercado, né? Sim. Se eu vou começar com cursos ou se eu vou começar com produtos. Porque, na verdade, essa técnica de 40 minutos, ela foi uma junção de materiais que, durante a pandemia, eu trouxe e consegui importar aqui para o Brasil, né? Sim. Pegando colas, nós já tínhamos aqui colas muito rápidas e eu consegui colas que me permitem fazer o mesmo trabalho em muito pouco tempo, em menos de 1 segundo, né? Sim. Então, claro que isso exige uma certa prática de quem está fazendo, mas tem materiais que também, né, ajudam a fazer com que isso aconteça. E a gente também consegue otimizar bastante os designers, né? Que é os mappings que a gente chama, que é quando a gente mapeia os olhos e diz, não, vou fazer esse cílio vai ficar melhor ou esse outro cílio vai ficar melhor. Hoje, a gente tem, o mais comum de tu encontrar aí fora, nos outros estúdios, com as outras profissionais, é um mapping padrão, digamos, que era um olho gatinho, faz assim, assim, assado. O que eu fiz foi mudar a receita, na verdade, para chegar e obter o mesmo resultado em bem menos tempo. Eu acho que esse foi o segredo. Sim. Não, e é sensacional, porque a gente vê que o mercado ele vem evoluindo muito, né? Em vários ramos, etc. E tu pegar um serviço que hoje já existe há muito tempo e teve um estouro isso com as questões dos cílios, e agora tu trazer uma metodologia aqui em 40 minutos, cara, realmente é uma mina de dinheiro. Sim. Né? Sim, com certeza. Porque é como na época quando tinha as meninas fazendo as unhas e pés, né? Sim. A gente levava tanto tempo ali, sei lá quanto tempo demora, às vezes 1h30, né? E ali lançaram um salão ali na Nilo, meia hora ali, que meia hora tu tá pronta, vai embora e tchau. Sabe? Sim. Né? E o crescimento que essa empresa também teve. Dentro disso, como é que foi esse processo teu de gerenciar isso, essa parte financeira agora, dentro do teu negócio ali? Porque tu começa a ver uma abundância chegando, né? Sim. Como é que tu tá gerenciando isso? Então, essa abundância financeira, ela chegou mesmo há 8 anos atrás, né? Quando eu parti de um salário mínimo da enfermagem, salário base, que infelizmente hoje ele é muito pouco,
para, sei lá, quase um carro zero por mês, Imagina. né? Então, eu acho que foi ali que eu comecei a me ver como empreendedora, mas, enfim, a parte contábil, administrativa, né, que eu fui obrigada a aprender. Mas eu te confesso que eu me perdi bastante, tá? Eu não só me perdi no sentido de administrativo, como me deslumbrei bastante, né? Normal. Faltou muita maturidade naquele momento. Normal. Então, eu brinco que... Eu brincava antes que, nossa, se eu tivesse a chance, né, de ter um boom desse de novo, como eu tive lá atrás... Eu saberia hoje o que fazer e administrar. Eu tenho um passo a passo. E, graças a Deus, eu consegui fazer com que isso acontecesse. Então, Sim. hoje eu me considero uma pessoa bem mais madura financeiramente, né? Claro. Como eu gostaria de ter sido antes, mas não consegui. Enfim, as experiências, Mas isso né? são experiências, isso todo mundo passou, eu já passei também. É uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Nas minhas Sim. primeiras empresas também teve aquela abundância toda e a gente acha que tá muito multimilionário. Isso. E não é assim que funciona. Exatamente. Opa, Então, chovendo dinheiro. E aí, então, a gente pega e sai gastando, fazendo coisas, comprando coisas que a gente sempre sonhou e a gente sempre quis. Sim. Mas chega um momento que as contas não começam a bater. E aí, nisso, a gente começa a se reinventar e começa, né, retrabalhar a nossa ideia. Então, hoje também, financeiramente, hoje muito mais organizado, pensando onde se investe, onde se faz isso, se não faz isso, né? A gente tem, mas isso é geral. Todas as pessoas passaram por isso, né? Não é uma coisa que tu tem que... Um pré-requisito. Sabe? E é importante, preciso. né? É. É importante. Infelizmente, a gente pular etapas não é legal. E isso vale muito. Eu acho que tem uma frase que a gente... agora eu não me lembro dela, mas, cara, é errando que aprende. A gente só vai aprender errando. Quanto mais tu errar, mais tu vai ter a perfeição lá no final. Exatamente. Né? Se a gente souber usar isso, é maravilhoso. E dentro disso, né... o desafio de tu vender isso hoje na internet. Como é que foi, assim, essa tua transição, assim, de aparecer ali na internet agora? Ultimamente eu vejo bastante vídeos teus. Sim, antes eu não fazia. Na verdade, isso é um planejamento, né? E uma autoconfiança que eu precisava adquirir com o tempo. Eu não conseguia vender cursos e também não conseguia aparecer muito enquanto eu ainda era insegura, né? Não na minha técnica, porque eu acho que eu sempre fiz muito bem feito, né? Os cílios. Mas eu, como pessoa, ainda tinha uma certa insegurança, uma certa dificuldade em conseguir se enxergar como empreendedora, como capaz, por ser reconhecida. Faltou mesmo uma certa confiança para Sim. aparecer. Quando eu comecei a receber os feedbacks muito positivos, foi até uma coisa engraçada. Minha irmã foi dar uma palestra há uns 3 anos atrás. E eu fui como aluna, né? Nessa palestra, como todo mundo, e tinha pessoal de fora do Brasil inteiro. E aí ela precisou dar uma saída, não me lembro exatamente o que aconteceu, e ela disse, eu vou chamar minha irmã aqui para falar um pouquinho com vocês. E eu fiquei chocada com a quantidade. Todo mundo daquelas pessoas sentadas lá me conheciam e queriam bater foto comigo. Eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei em choque uma semana. Sim. Mas e ela tá numa ascensão, gente, porque agora, dando uma brincada, quando a gente postou que a gente ia entrevistar ela e fazer esse bate-papo, cara, veio pessoas ali... eu não vou perder ela por nada nesse mundo, não sei o que, tô louco porque eu tô querendo ir por esse caminho e não sei o que. Então, cara, realmente... Então, isso é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, Maia, esses dias eu parei no bairro da minha casa, né? Eu não moro em Porto Alegre, eu moro na cidade ao lado. E eu parei no bairro e eu vi uma menina com uma mesinha que eu fiquei apaixonada. E eu vi ela trabalhando num estúdio de cílios. E eu parei, eu tava virando a esquina, eu dei uma freada, assim, que eu acho que aquela freada chamou a atenção dela. E eu parei, desci correndo e bati na porta. E disse assim, nossa, onde tu comprou essa mesa? Eu adorei essa tua mesinha que tu tá usando. E ela, eu te conheço. Daí eu olhei assim, a mesinha. E ela, tu é a Maiara? E eu disse, sim. E ela disse, o que tu tá fazendo aqui? E eu disse, eu moro aqui. Foi muito engraçado, sabe? Porque era realmente uma coisa que eu não espero. Pois é, né? Porque hoje com a internet e a expansão que isso tem, a tua imagem corre Sim. o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E a gente acaba perdendo um pouco da noção, né? Mas é bacana. Os motivos são legais, né? Sim, sempre são, né? Porque ali tu tá despertando numa menina, eu não sei que idade ela seria. Sim, mais sabe? nova. Mais nova. Então, tipo assim, despertando alguma coisa nela que ela, né?
Sim, exatamente. Então, enfim, daí trocamos figurinhas ali, né? Ela disse que assistia meus vídeos e tal. E eu pensei, nossa, tem gente que me assiste. E Porque a gente tem. sempre pensa que aqueles vários mil que visualizam o Instagram nunca é gente daqui, Sim. né? Tudo sei lá quem é, nunca vai me ver na vida. E a gente acha isso, né? Mas às vezes é que nem um tempo atrás ali, eu postando algumas coisas de vídeos, falando sobre empreendedorismo e coisa. E, cara, a gente recebe, às vezes, a gente posta aquilo ali porque é um trabalho, a gente gosta disso. Mas às vezes a gente pega um feedback de uma pessoa assim, bah, cara, curti muito o que tu falou, Sim. sabe? Eu acho que tu, sabe? E aquilo ali, aquela pessoa que tu entregou aquilo ali, atingiu, cara, já faz toda a diferença Faz muita diferença. na tua vida, eu fico em tudo, muito feliz. sabe? É um absurdo quantas vezes a gente consegue mudar, né? É que nem as meninas que, quando eu postei no meu Instagram lá, né? As coisas, eu conheço ela, não vou perder e tal. Cara, eu fiquei top, sabe? Tipo, mano, a gente tá ajudando muitas pessoas a evoluir, a empreender, a querer buscar aquilo ali. Como a mesma menina falou, né? É a gente como a gente. Sim. Sabe? Isso Crescendo, é né? Então, eu acho sensacional. Tá, e me conta esse caso aí da tua irmã voltar a trabalhar meu contigo. Deus. Sim, então. Eu brinco que a Anne é uma mina de fazer dinheiro, né? Ela sim é vendedora. Eu me espelho muito nela, na verdade, desde o princípio, né? Desde de pequenininha lá, quando ela elaborava os concursos de Miss, né? Que eu queria ganhar, mas ela não deixava. Isso me ajudou muito. A próxima a gente vai trazer uma coroa pra ela. Ai, por favor. Então, eu brinco, e sabe que eu já briguei com ela por causa disso. Já botei na mesa, eu disse, eu nunca ganhei. Sempre roubou a coroa, a gente vai trazer uma coroa. A gente vai providenciar o presente. Mas isso é legal, né? Porque isso gera uma disputa saudável, né? Porque tu fica naquela competitividade. Não, eu tenho que fazer, eu vou ter que ganhar, vou ter que ganhar, vou ter que melhorar. E isso foi bacana, porque indiretamente ela me ajudou bastante, né? A tentar sempre o meu melhor. E ela passou uma fase, como eu te falei, ela é uma mina de fazer dinheiro. Ela colocou na cabeça que ela ia escrever um livro, né? E, enfim, eu sempre trabalhei muito e eu sou uma pessoa bem desconectada do mundo, tá? Eu sou uma pessoa bem alienada. As pessoas, às vezes, me dizem assim, ai, tu viu fulana, tu viu ciclana, tu viu os cílios que estão fazendo? Não vi, gente, não sei quem é. E não é por mal, tá? Eu faço isso porque isso me mantém saudável, fazendo meu mundinho, meu trabalho ali. Às vezes é engraçado que eu acho que eu descubro alguma coisa e eu vou bem faceira contar para as gurias. Nossa, vocês não sabem o que eu descobri. Daí eu mostro. Mas isso aí ela fulana já faz tempo. Sim. Não acredito. Eu podia ter reduzido muito meu tempo até chegar aqui, né? Para tu ver o tanto que eu sou alienada. E aí, bom, enfim, voltando para minha irmã. Eu passei lá, cabeça baixa, como eu sempre faço, trabalhando horas por dia. E um dia eu recebo uma ligação da Monique, né? Que todo mundo conhece, que é uma lutadora de jiu-jitsu. Não, gente, não é jiu-jitsu, essa que é Muay Thai. Putz, agora me ferrou. Enfim, adoro. A Monique lutadora. Monique, eu te adoro. A Monique lutadora. E eu recebo uma ligação dela. Oi, mãe, tudo bem? Eu disse, oi, Monique, aconteceu alguma coisa, né? Ela não me liga, né? Sim. E ela disse, não, tu sabe da tua irmã, aonde ela anda? E eu disse, não. Por quê? Ela disse, que faz alguns meses que eu não falo com ela. Eu fui me dar conta que fazia 6 meses que eu também não falava com ela. Pra tu ver o tanto que que eu sou alienada no meu trabalho. Aí eu peguei e liguei pra ela. Liguei pra minha irmã, né? Saber se eu tava viva. Sim. Bom, ela tava simplesmente há uns 6 meses sem sair de casa, só escrevendo livro. Meu Deus. Então, assim, a Ania é muito metódica. Se eu acho que eu sou metódica, eu não chego nem aos pés dela. Ela ficou revisando, ela passou 6 meses escrevendo, fazendo entrevistas online com médicos do Brasil inteiro e com pessoal de fora. E elaborou, conseguiu patrocinadores e fez o livro. Ela só saiu de casa quando ela terminou o livro. Então, assim, ela é uma baita história inspiradora para mim. Só que eu acabo tendo o equilíbrio que ela não tem, né? Porque eu tento abraçar tudo e vou lá resolvendo aos poucos. E ela não, ela mergulha de cabeça e ela acabou esquecendo um pouco das outras coisas. Então, durante alguns períodos ali que ela se entregou para os projetos dela, ela deixou o estúdio de lado, né? Então, ela acabou fechando o estúdio e veio trabalhar comigo. Sorte dela que eu não sou vingativa. Viu, Ani? A coroa ficou de boa. Isso aí, deixa a coroa pra lá. Não me importa mais.
Mentira. Sempre quando eu posso, eu pego no pé dela. Ela sabe disso. E aí, ela veio trabalhar no estúdio. Hoje, ela não trabalha pra mim, né? Ela Sim. atende os clientes dela. A gente brinca que é engraçado, porque é um estúdio paralelo dentro do outro, né? Ela tem as clientes dela, continua com o método dela lá. E a gente fica dentro do mesmo espaço. E eu super, né? Quando eu posso, eu vou lá e tiro proveito das experiências Claro. que ela tem pra passar. Top. E me diz uma coisa, o que tu atribui hoje os 4 pilares, assim, do empreendedorismo pra ti, assim? O que tu, dentro desses teus 8 anos aí, 4 pilares que são pra ti fundamentais, pra te continuar a evoluir, pra te continuar dentro do mais importante, assim? Eu vou nomear, não seria o que eu acho mais importante no geral, mas talvez o que foi pra mim. Eu acho que o que mudou do 8 para o 80, que realmente eu comecei, foi acreditar no nosso potencial, né? Eu acho que quando a gente começa a duvidar, as coisas começam a dar uma balada e começam a decair. Eu acho que no momento que a gente acreditar com todas as nossas forças que a gente vai conseguir e se empenhar naquilo, não tem erro. As coisas começam a fluir. Então, acho que o primeiro disso é acreditar em si mesmo. Depois, se puder, fazer uns cursos financeiros aí, para não passar pelos perrengues que eu passei. Acho que isso é legal, né? Fazer um curso de administração, se puder, ou enfim. Ou que tenha algum apoio, né? Sim. O apoio que, infelizmente, eu não tive. E não deixar de lado a família, né? Isso eu acho uma coisa importante. Se tu for parar para analisar toda essa minha linha do tempo que eu te expliquei, todo o meu período que eu me dediquei, não sobrou tempo, né, para a família. Na época eu era casada, então pode, né, perceber ali que isso se perdeu no meio do caminho. Opa, lá no início A pessoa não aguentou a ideia. Lá no início tinha um marido, agora cadê? Não chegou até a última linha do tempo aqui. Exatamente. Então, eu acho que o mais bacana é a gente conseguir chegar, mas chegar com todo junto, sabe? Um equilíbrio, né? Com o equilíbrio, exato. E hoje a gente vê muito esse tipo de sacrifícios, né? Eu vejo isso por várias pessoas que empreendem, né? Que a dedicação no trabalho, claro, ela é satisfatória porque tu quer chegar naquele resultado, mas às vezes a pessoa que tá do teu lado, ela também não consegue entender o quanto tu busca esse sonho, né? Sim. O quanto tu busca essa ideia, essa ideologia, essa coisa. E acaba que, por destino, acabam seguindo separados. Sim. E lá na frente encontro pessoas que realmente acreditam na mesma ideia, que querem fazer isso crescer junto, que querem, né, ou às vezes trabalham junto, ou às vezes realmente só se apoiam nas suas carreiras, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem ali os familiares para nos apoiar, os amigos, etc. Porque é uma coisa que a pessoa tem que entender e dedicar-se a isso de uma maneira que a pessoa... Cara, é a felicidade dela e o trabalho dela. Cara, então, ok. Sim. Né? A gente vai ter um equilíbrio lá, no final de semana, alguma coisa do tipo, etc. Mas as pessoas hoje em dia elas não querem compreender porque elas querem aquela coisa do hoje e agora. Sim. Sabe? É que as pessoas, elas gostam do resultado, mas não gostam do percurso. Do processo. Né? Eu quero aquilo pronto, mas eu não quero passar por aquilo que tu estava passando, ou eu não quero ficar do lado. Não necessariamente que isso tenha acontecido, sim. né? Não, sim. Mas sim, isso acontece. E, na verdade, quando a gente trabalha muito, existe uma certa dificuldade em relacionamentos, né? Eu acredito Bastante. que a pessoa que trabalha muito saiba do que eu tô falando, né? Muito. Porque é muito legal tu ver uma mulher, né, empreendedora, né, segura de si, né, dona do seu negócio, mas aí a pessoa olha para ti e diz, hoje eu não posso. Não é legal mais, né? Então, são escolhas. É verdade. E hoje, qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho. Isso é difícil, né? Eu acho que o meu maior sonho, na verdade, hoje é conseguir o equilíbrio entre tudo isso, né? Como eu te falei, vim aqui vestindo um santo e desistindo no outro, equilibrando os pratos, né? Agora com técnica nova. Sim. Eu sou uma pessoa metódica, então, na verdade, eu vim com planejamento, com obras e construções até chegar aqui, tanto do estúdio quanto da minha casa. Sim. E eu brinco que eu vou casar de novo quando o meu castelinho estiver pronto. Vou botar meu príncipe dentro, o que Sim. não seria o caso, né? Porque não era pra ser assim, mas ok. Mas no meu mas mundo hoje em dia- perfeito não, é é o um meu mundo- príncipe que anda no meu castelo. É isso aí. Então, eu acho que o meu maior sonho é esse, realmente, é
Eu não digo que é refazer a minha história, né? Porque eu fiz uma história muito legal que eu admiro bastante, mas me descobrir mulher e vulnerável no meio disso tudo. Isso é uma coisa que eu venho buscando, sabe? Uma certa fragilidade que eu gostaria de ter e que, com o tempo, acabou se perdendo pela história que eu tive para chegar aqui. Sim. Top. E me diz uma coisa, como é que tu vê hoje o mercado do empreendedorismo hoje? As mulheres hoje estão em alta, né? Sim. As mulheres hoje estão... Cara, o que eu já fiz de entrevista com mulheres empreendedoras aqui é absurdo. É estética, é curso, é não sei o quê. Cara, elas estão voando, né? O que tu dá esse sucesso a vocês hoje, assim? Então, eu vou te corrigir aqui. Eu acho que não é sucesso de hoje. Eu acho que hoje a gente está tendo mais voz, né? Porque se tu for parar para analisar, as líderes de família sempre foram mulheres. É verdade. Né? Então, dentro de casa, quem é que cuida do lar? Quem é que administra a casa? Quem administra a família? Quem que dá o suporte para o marido sair para trabalhar? É a mulher. Então, hoje, a gente tem muito mais voz, né? E está conseguindo cargos de liderança que permitem que a gente coloque isso tudo em prática. Mas não que isso tenha surgido agora. Sim, eu digo porque é agora porque, né, a gente passou por muitos anos, né, de repressão ali das mulheres, desde a questão do voto lá atrás, e hoje, né, nos dias de hoje, vocês realmente... eu, particularmente, sempre preferi trabalhar muito mais com mulheres, porque elas têm uma cabeça muito mais prática para algumas coisas. Sim. E elas sabem ouvir. Sabe? Isso faz todo o diferencial, né? Sabe ouvir. Então, as minhas treinadoras, as mulheres que eu trabalhei lá, cara, a gente conversava, trocava uma ideia, elas já iam, faziam, ou não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, o homem é bicho triste. Homem é bicho triste, é lento, pois é, e pensa, tem uns delay, viaja numas coisas, e é muito mais complicado. Acho que o homem é legal porque eles têm umas coisas que a mulher não tem, é muito de execução, né? A mulher, ela é muito de realmente de elaborar as coisas, de ver o que vai funcionar na prática, e o homem vai lá e executa. Eu acho que é um casamento, né? Entre os dois sexos, eu acho bem legal isso. Em relação ao empreendedorismo. A gente não pode esquecer também da importância do homem no empreendedorismo, verdade, não, né? Com certeza. Temos uma história. Acredito que vocês tenham. E hoje, o que tu atribui, assim, ao teu propósito, assim? Hoje a gente vê muito, e se fala muito hoje em dia na questão do empresarial. Hoje as empresas estão cada vez mais com um propósito, né? Sim. Qual é hoje o propósito da Cílios de Seda? O propósito da Cílios de Seda, com certeza, é fazer as pessoas virarem a chave e sair de um grau de dificuldade financeira que hoje talvez estejam tendo ou estejam procurando uma solução, né? Porque tu pode ver esse período todo que eu passei da minha história, não teve nada facilitado no meio do caminho. Realmente foi uma mãe solteira precisando sobreviver. E isso é muito possível. Então, quanto mais eu puder replicar essa história para várias mães que precisam, né, de uma nova carreira, de um novo impulso, eu estou aí para apoiar todas, porque realmente vale muito a pena. E se tu for parar para analisar, o custo para quem vai começar não chega a R$100, porque é só 2 pinças. Meu Deus. Né? Uma caixinha de cílios que tu vai comprar para ter o início também, que tu consegue fazer 2 clientes, custa em torno de R$28 na internet. Então, assim, teoricamente é um custo bem baixo. Sim. Né? Então, é muito possível, só tem que querer. Top demais. E me diz uma coisa, dentro disso, a gente vê o teu crescimento ali, né? Antes tu começou num estúdiozinho, hoje tu tá no estúdiozinho não, né? Num estúdio ali de mármore, aquela coisa toda. E hoje tu tem um estúdio de 2 andares, né? Sim, então, essa faz parte da minha, eu digo, da minha cara de pau de vendedora. Lembra como eu te falei que eu tava na clínica, né, de dermato, que eu tinha assumido que eu guardava o dinheirinho lá dentro da almofada? Então, eu sonhava com a cobertura do vizinho. E daí existe um prédio na Florêncio que é todo de vidro, que é uma cobertura, né, que fica bem na esquina da Mostardeiro, que é na esquina do Parcão. E esse prédio ele tem uma história bem legal que até me emociona.
Porque meu pai, ele era motorista, né? E ele era motorista de lotação e ele trabalhava à noite. E às vezes eu ia dar voltas com ele, ficava andando. E eu sempre via meu pai dizendo assim, nossa, esse bairro só mora gente rica. Esse bairro, né, é só gente com dinheiro. Acho que a gente nunca vai chegar aqui. Mas eu gostaria tanto que vocês tivessem isso. Que legal. Aí fica aquela coisa, né? Enfim, cresci com meu pai tendo vontades. E então eu sempre descia naquela lomba da esquina do meu prédio e ficava olhando para lá. Então eu não pensei duas vezes. Quando eu procurei um lugar e tentei ficar o mais próximo daquele lugar que tinha um valor sentimental muito grande para mim. E eu sempre ficava pensando, nossa, eu vou sair daqui um dia para ir para aquela cobertura. E até que eu descobri que a dita da cobertura tava para alugar. E eu pensei, nossa, é a minha vez, né? Já dei um passo, já dei 2, que é mais um passo, né, para chegar até aqui. E fui na imobiliária, né, que tava para alugar. Vou contar uma coisa engraçada agora, Vai tá? lá. Que eu fiz uma coisa fora da lei. Gente, não vem prender ela aqui, por favor, Por polícia. favor. Meu réu primário. Vamos ter que usar ele. Então, eu levei minha secretária junto. E ela tentou. E eu marquei uma reunião com o proprietário da sala pela secretária. E aí eu falei pra minha secretária, dá uma distraída nela. E a minha secretária distraiu ela conversando e eu virei o computador e anotei o telefone do proprietário. Sim, gente, eu fiz isso. Isso é uma pessoa determinada, gente. Isso aí. Aí, bom, enfim, posso dizer que eu liguei pra ele no mesmo instante que eu saí de lá, né? E falei, tudo bem, eu sei que o senhor tem uma sala pra alugar, né? Que é uma cobertura, eu sei onde fica. Primeira coisa que ele me perguntou, mas como tu conseguiu meu telefone? Eu pensei, e agora, né? Não posso dizer, só vai parecer uma pessoa desonesta, né? Eu disse, eu consegui com uma amiga. Tá, mas que amiga? Aí eu pensei, ferrou, né? Cara todo desconfiado. Sim. Então eu pensei, não, eu já consegui uma vez, eu vou conseguir de novo. Eu disse, não, eu queria conversar com o senhor pessoalmente, é possível? E ele, tá, eu vou estar tal hora aí no prédio, porque eu tenho, né, empresa de administração, vou dar uma passada aí. Chegando lá, não preciso nem te dizer, né? Sentou a vendedora. Não, passei um batom vermelho, que as minhas amigas dizem, tudo que a gente não conseguiu com batom vermelho abre portas. O batom vermelho tem seu significado. Tem. Passei o batom vermelho e fui, né? Chegando lá, coitado, espero que ele não escute. Daí eu falei, então, né? Consegui meu telefone da onde? Eu disse, eu sou Maiara, né? E daí contei um pouquinho da minha história triste, né? E falei, eu tinha um sonho de vir pra cá. Eu venho crescendo desde então, né? Eu tô bem reconhecida. Aí eu não me vendi, né? Sim. Eu disse, eu tô bem reconhecida, já consegui chegar até aqui. Eu tô precisando expandir, eu preciso de um espaço maior. Seu espaço é ideal. Tá, mas tu não viu ainda. Eu disse, mas eu tenho certeza que eu vou amar. Cheguei na cobertura. Tava caindo aos pedaços. Tava tudo errado, tudo fora de ordem. E eu pensei assim, Deus do céu, minha clínica tá montadinha, né? Sim. Tá pronta? Será que eu vou me enfiar nesse perrengue? Mas eu pensei, mas era... Eu queria estar ali, né? Sim. Tinha um valor sentimental pra mim muito grande. Sim. E... Tinha uma história. Tinha uma história. E... Bom, né? Isso foi lá atrás, eu não tinha organização financeira e eu não tinha, de novo, como alugar pela imobiliária e nem Sim. calção pra dar pra tantos meses um aluguel alto, né? Sim. E eu vendi meu peixe para ele e ele disse, tá aqui a chave, pode começar quando tu quiser. Gente, quem quiser contratar a Maiara para alugar qualquer tipo de investimento, Me por chama. favor, manda uma mensagem aqui, a gente vai fazer toda a negociação. Isso aí, eu converso com o proprietário. Ela conversa com os proprietários, as minhas próprias lojas aí, as minhas coisas, eu já vou levar a Maiara para negociar. Um conselho, eu adoro livros de poder de persuasão. Leiam, é muito bom. Então, ele me entregou a chave, eu disse, tá, mas e o calção? A gente acerta. Não precisa de calção. Eu disse, obrigada, Deus. Acabou, pra que mais? Exato. Então, entrei na cobertura, posso te dizer que eu chorei o dia todo, né? Sim. Porque aquilo pra mim foi mais do que a realização de um sonho. Eu não tinha o sonho, eu tinha a imagem, a imaginação, né? Sim. De que ali, de tudo isso fosse uma coisa muito maravilhosa que talvez nunca tivesse ao meu alcance. Então, não foi uma conquista só minha, foi uma conquista da minha família toda. Foi bem legal, é onde eu tô hoje. E quando tu foi dar essa notícia pro teu pai? Então, meu pai não sabe dessa história. É verdade. Tá sabendo agora. Tá sabendo agora.
É. Top. E essas coisas, esses nossos sonhos, né? O que a gente imagina. A gente imagina a clínica assim, um escritório assim, aquela empresa desse jeito, com vários vendedores, várias coisas, né? A gente sempre faz essa ideologia no sonho, assim, né? E quando a gente conquista isso para nós, assim, que somos empreendedores, assim, e a gente é apaixonado por isso, é algo que é surreal o quanto é prazeroso isso, né? Sim, isso é muito legal. E cada passinho, né? Cada coisa que a gente vai conquistando vai dando um prazer satisfatório muito grande e faz a gente ter vontade de fazer cada vez mais. Realmente é incrível. E hoje, como é que é o marketing da Cílios de Seda hoje? Como é que vocês atraem os clientes, as clientes que vocês têm hoje, assim? Como é que funciona isso? Então, eu continuo sendo uma pessoa centralizadora, né? Eu tive... Gente, temos que dar um livro para ela de centralizar as coisas para Exato. crescer mais. Exato, tá vendo? Mas ó, o poder de persuasão eu domino. Nem tudo é perfeito. E tive empresas que passaram por mim, né? Que fizeram tráfego pago, que fazem ainda tráfego pago, mas eu confesso que eu não sou muito fiel nesse sentido. Eu tô sempre migrando, porque quando eu me desagrado de um lado, eu procuro outro, daí vou lá e faço outro, daí funciona, vai indo até começar enfim, ter a necessidade de trocar de novo. Então, hoje tem uma empresa que faz alguns posts para mim, mas eu ainda continuo fazendo a maioria, porque eu gosto. Não é que eu gosto, é que eu gosto do resultado, né? Sim. Eu não gosto de fazer. Mas eu gosto de ver pronto e não adianta. E eu acho que quando a gente se afasta muito, começa a delegar demais, vai se perdendo a identidade. Sim, se não tem uma pessoa realmente que veja a tua ideia e desenhe aquela tua ideia e que tu fique confiante, ela sabe realmente o que eu gosto e o que eu não gosto. Realmente, às vezes, dá uns passos para trás, dá para frente, etc. Mas eu acho que nesse teu sentido também de negócio, hoje o boca a boca é... Sim, a indicação ainda é o melhor negócio, as pessoas saem de lá indicando, e é o que passa mais credibilidade, né? Mas ainda a internet ainda tem um bom retorno. Eu diria que uns 60% a internet ainda me traz, o resto é indicação. Top. E quais os projetos da Cílios de Seda para esse ano de 2023? Esse ano de 2023 é colocar em prática, né? Colocar à venda um método de 40 minutos, né? Ainda estou elaborando isso no papel para ver como vai funcionar, né? Porque se existe uma certa dominância de quem faz, precisa dominar a técnica, né? E depois é a plataforma de cursos online, que é uma coisa que eu venho elaborando desde o ano passado. Na verdade, desde a pandemia já veio pensando nisso, né? Que hoje é o boom da internet, é os cursos online. E é uma coisa que eu ainda tinha bastante resistência, ainda tenho. Enquanto eu achar que não está perfeito, eu não vou colocar à venda. Sim. Mas esse é o plano para esse ano. Top. Então, mais uma coisinha aqui. A gente agora está quase chegando na parte final do programa, né? A gente está falando aí já mais de 1 hora e pouco. Passou rápido? Passou rápido, né? A gente vai falando e às vezes nem chega ao começo de uma história praticamente. É verdade. Que é muita coisa, né? Eu acredito que a tua história, ela é admirável, como já tinha te falado isso, porque a gente vê o quanto a pessoa pode começar do zero, ou largar o emprego, ou alguma coisa do tipo, né? E realmente querer empreender e evoluir com isso, né? Porque tu não tá só melhorando da tua vida, tu tá melhorando a vida dos teus pais, tu tá melhorando a vida da sua mãe, irmã, filho, principalmente, né? Que é o que a gente tenta buscar sempre do melhor. E eu acho que a gente tem muito o que ensinar para essas pessoas, né? Sim. E quando eu falo que o teu método é uma coisa muito escalável e ela é aplicável, digamos, de uma maneira que quando chegar no momento certo, tu souber que é isso, cara, tu vai ajudar muita gente. Sim. Essa é a ideia, né? A gente chegar, apesar de parecer tudo tão fácil, né? Tu pode imaginar que vem muita coisa por trás disso, né? Até isso ser colocado em prática e sair perfeito. Então, só vai ser replicado quando tiver realmente tudo redondinho. Mas é a minha ideia e ainda tem que tentar estar dentro desse ano, né? Sim. Não, top demais. A gente vai para um quadro agora, onde eu vou te fazer falar uma palavra e tu vai me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Medo. Isso a galera tem bastante quando chega aqui. Mas é um quadro de boa, a gente vai dar umas risadas. Não precisa ser uma palavra, mas tu vai mostrar o que tu acha que deve ser essas palavras. Perfeito. Sócios,
Pode ser sincero. Sócios. Então, acho que confiança, né? Eu acho que a gente não pode escolher um sócio só pela parte financeira, porque a sociedade é um casamento. Então, isso eu acho que tem que ser conquistado aos poucos. Eu já abri oportunidade para uma das meninas que trabalha comigo há muitos anos, como eu disse, é meu braço direito, mas ela negou. Porque ela viu o tamanho da responsabilidade. Seria hoje, a minha irmã não ia querer. Sim. Seria estudável, mas com certeza confiança. Sociedade de confiança. Top. Vendas? Cara de pau. Não tem outra. Não tem outra. Acredite em si mesmo e vai. É isso aí. Marketing é? Dedicação. A gente não sai bom de primeira, nem de segunda. Tá sempre melhorando, mas vai se dedicando que vai criando coisas legais. Liderança é? Então, não seria uma única palavra, na verdade, seria uma breve explicação. Vai lá. Eu acho que para te liderar, tu precisa ter uma certa empatia e sensibilidade. Porque nem todo mundo pode ser abordado de uma única forma. Não existe uma receita de bolo, né? Hoje eu estou aqui falando contigo de uma maneira, mas se eu for falar com outra pessoa a mesma coisa, eu tenho que abordar de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo jogo de cintura para a liderança, para as coisas funcionarem. Não existe uma receita, a Maiara é líder e é assim que ela funciona. Né? Isso para mim, é a receita do fracasso. Eu acho que a gente tem que estar sempre modificando, dependendo do lugar, e ser adaptável. Top. Um arrependimento. Olha, que difícil. Um arrependimento. É que tem tantos, né? Não é que não tenha nenhum que eu tô aqui imaginando. Tem. Eu tô aqui pensando o que eu posso falar. Sim. Que não vai tirar meu réu primário. Um arrependimento. Eu acho que um arrependimento, mas na verdade foi uma característica que me trouxe até aqui, a teimosia. Eu fui muito teimosa em algumas coisas e eu poderia ter me dado bem melhor lá atrás. Mas por eu ser teimosa, me trouxe até aqui, mas por eu ser teimosa, também me trouxe até aqui, entendeu? Então, é uma via de mão dupla. Um livro. O Poder de Persuasão do FBI. Viu, gente? Tá aí o livro para pegar... É o meu segredo para alugar sala em qualquer lugar. Eu botei e eu vou ler esse livro. Isso aí, ótimo. Brasil? Isso. Eu vou te dizer que eu tenho muito pouca experiência com os outros países, tá? O que eu tenho é de importação de produto, que tem uma empresa ainda que terceiriza para mim. Mas eu acho que quanto maior a dificuldade, mais a gente vai aprendendo. E eu acho que o Brasil é isso. Eu vejo muita gente reclamando, né? Muita gente exaltando aí no exterior que as pessoas são ajudadas. Mas tu imagina a gente fazendo o que a gente faz hoje com o grau de dificuldade que a gente tem se o processo fosse facilitado. Nossa, né? Seria bilionários. País de primeiro mundo. É país de primeiro mundo, exatamente. Eu acho que o Brasil é esforço. Né? Nasci aqui, vou me esforçar, ter que me esforçar mais, mas não vou deixar de fazer acontecer por isso. Sim, mas isso que tu falou foi muito legal mesmo, porque com o esforço que todos os empreendedores fazem aqui para ter seus negócios, se a gente fosse um Estados Unidos da vida, China, Rússia ali, Europa, com a facilidade que eles têm lá em impostos e tudo mais, cara, a gente era para ser... A gente ia dominar o mundo, né? Exato, porque... não desmerecendo quem abre negócio fora, mas as coisas, quando são facilitadas, a gente acaba ficando um pouco privado, né? Até de conhecimento. Aqui a gente tem que, né, fazer do 8 ao 80. Então, imagina se nós tivéssemos todas essas facilidades, meu Deus. Vou te falar 3 vezes essa palavra e a gente vai ver o que tu vai falar das 3 vezes dela. Empreender é? Empreender é uma opção de vida. Empreender é? Abdicar de muitas coisas. Empreender é? Um sonho. Um sonho realizável. Exato. Top. Agora a gente vai para uma parte onde tu vai ter assim, ó, um poder, tá? Tu vai ter um poder. Gosto.
Poder é comigo mesmo. Esse teu microfone aí tá chegando para todos os empreendedores, empreendedoras do Brasil, mundo afora. E tu pode falar o que tu quiser, sabe? O que tu vem à tua cabeça, assim, mágico para chegar nessas pessoas que estão começando, essas pessoas que estão com medo, essas pessoas que querem, mas às vezes estão por hobby e não largam outro emprego por causa disso. Tem 2 minutos aí para ti. Então, vamos lá. Não sei se eu vou os 2 minutos, menos Sim, ou mais. tua câmera é ali, ó. Eu acho que para quem está querendo começar hoje, né? Primeira coisa, tem que acreditar em si mesmo. E uma coisa até que dói um pouco, mas que é uma triste realidade. A gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, não fique se culpando se o teu sonho é ser empreendedora e tu tá fazendo um curso, ou tu tá viajando, ou tu tá do lado da tua casa, e a tua casa tá ficando para trás, ou teus filhos não estão ficando não estão dando tanta atenção que gostaria, ou o esposo tá reclamando que a louça tá cheia, né? Que não tá fazendo tudo. Eu acho que vai existir um momento, sim, onde tu vai ter que se questionar, né? O que realmente vai pesar mais para ti. Mas eu acho que enquanto tu precisa fazer uma construção e descobrir o que tu quer, quando tu descobrir esse motivo e tu estiver se dedicando, o negócio é vestir a camiseta e esquecer o resto. Porque tu realmente vai ter que se dedicar de corpo e alma. Só assim as coisas funcionam. É isso. É isso aí. Poder ligado, poder já tá aí em todos os lugares possíveis. Eu acho admirável tudo que tu passou, a tua história. É simplesmente sensacional onde tu tá chegando e onde tu vai chegar, com certeza. E bom, gente, a gente conversou hoje aqui com Mayara. Mayara vai estar falando um pouquinho também agora sobre os Instagrams dela, onde procurar ela. Então, eu criei hoje, pra tu ver como eu sou um pouco ultrapassada ainda, tá? Hoje, modo de dizer, tá, gente? Um mês atrás, nem tanto. Canal no YouTube, onde eu disponibilizei o primeiro vídeo, que na verdade era só uma informação para cursos. Mas era uma coisa que eu precisava fazer. Então, estão vendo, né? Por mais ascensão que eu esteja, alguma coisa tá ficando pra trás. O Instagram, que é Cílios de Seda Oficial, né? Que hoje é minha marca registrada. E o Facebook também tem a página da Cílios de Seda Oficial, mas o que mais carrega de informações para vocês conhecerem métodos e procurar informações sobre cursos. Ou queiram me conhecer e ver meus vídeos engraçados. Nem tão engraçados, às vezes eu sou muito séria. Na Cílios de Seda Oficial. E o estúdio fica onde? Fica na Florêncio Gartua, 270, sala 1309, Moinhos de Vento. Naquele prédio espelhado lá na cobertura que fica bem na esquina do Parcão. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, gente. Então, gente, boa noite, tá? Foi maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigado, Mai. Eu que agradeço. Tá. Terça-feira que vem nós vamos estar aí novamente com mais uma entrevistado com o Eduardo Tevo, tá? Um dos mestres das vendas. E a gente vai estar aprendendo aí muito com ele, tá bom? Então, boa noite, até a próxima terça-feira, galera. Tchau, tchau.